Fala galera, tô aqui para o Semana no Retrovisor Super Bowl 50. Essa partida incrível em que pela primeira vez o campeão foi o time da casa, né, que jogava em casa e se sagrou campeão, o Tampa Bay Buccaneers, que bateu o atual campeão, né, o Kansas City Chiefs, por 31-9, curiosamente 31 pontos, né, o mesmo número de pontos que os Chiefs fizeram ano passado. A vitória dos Buccaneers foi, acima de tudo, uma vitória coletiva. Foi uma grande partida de todo mundo, né? Para ser possível esse feito contra o que é o principal time da atualidade. Mas mesmo assim a gente tem inúmeros destaques individuais também nisso aí, né? É todo mundo, né? Mas não tem como não mencionar gente desde da comissão técnica, como, óbvio, Tom Brady, sétimo Super Bowl conquistado. O cara conseguiu conquistar um Super Bowl em 3 décadas diferentes. É uma coisa impressionante. Mas temos que mencionar Gronk, os running backs, a linha ofensiva e praticamente toda a defesa dos Buccaneers, né? Jason Pierre-Paul, que também conseguiu um feito absurdo, né? De registrar 8 vitórias de playoff, nenhuma derrota, com 2 títulos. Shaq Barrett, os 2 linebackers. Para mim, até o Lavonte David foi o MVP invisível da partida, né? A forma com que ele marcou o Kelce nos momentos que o Buccaneers precisava de uma marcação homem a homem e permitiu, né, que toda a cobertura em cima do Tyreek Hill acontecesse. Mas o Devin White também apareceu bem com a interceptação que selou a partida, e os jovens da linha secundária fizeram também um partidaço. O Bruce Arians, eu tenho, né, a minha relação pessoal, por ser ex-treinador do Cardinals, né, que teve um período de vitórias no Arizona, que é uma coisa muito difícil de acontecer. O divórcio não foi um divórcio fácil, foi um divórcio meio enrolado não foi, mas deixou algumas marcas. Mas enfim, eu estava torcendo por ele também. Diga-se, torcendo aqui, tô até com a camisa dos Buccaneers aqui para gravar esse episódio. Mas um grande trabalho dele, né, e do Todd Bowles, e do Byron Leftwich, o plano de jogo foi perfeito no ataque e na defesa. E eles deixaram de lado até um pouco do ego, né? De ser campeão fazendo o que gosta, né? O Buccaneers não foi aquele time só vertical, foi um time de power running, play action. E na defesa eles deixaram um pouco, vamos falar mais um pouco sobre isso depois, mas enfim, mudaram também o seu sistema e tudo deu certo. A gente tem que mencionar, né, que esse jogo, esse placar só foi construído porque o Chiefs não estava numa boa noite. Né? Não era, eu até brinquei com isso no Twitter, não era a noite da magia, né? Era a noite de power, de NFL roots, raízes. Aqueles lances do Mahomes de sair para um lado, para o outro, jogar a bola lá para frente como de um jeito impossível e completar o passe, fazer o touchdown, eles não aconteceram, né? Tiveram drops, tiveram bola um pouco para fora e tal. A mágica não aconteceu. E também o time parecia desfocado, né? Aquelas faltas no primeiro tempo foram um pouco reflexo disso. O time estava nervoso, estava desfalcado. O nervosismo talvez tenha vindo até com o desenrolar da partida, né? Tenha aumentado, pensando que do outro lado estava o Tom Brady, que o Brady não ia cometer os erros que eles precisariam que cometesse para poder virar o placar, como fizeram em tantas outras ocasiões do passado. Acho que a situação do filho do Andy Reid, né, próximo ao Super Bowl, comprometeu um pouco esse foco, a mensagem, né, o Andy Reid manter o time na mão, né, no dedo, na fagulha certa. Enfim, tem a questão da linha ofensiva, né? O segundo tempo, então, com o Patrick Mahomes correndo pela vida, com todos os lances, ele estava fugindo. Isso não é jeito de jogar, não dá para ganhar dessa forma, especialmente um jogo de alto nível
como o adversário Tampa estava fazendo. Eu acho que não adianta reclamar da arbitragem, eu acho isso bobo até. Né? As faltas acontecem e aconteceram, e faltas é uma parada que você pode deixar de marcar. Aconteceram muitas outras que não foram marcadas e não iam ser marcadas. Eles poderiam ter marcado vários holds na linha ofensiva, na proteção também, e não marcaram. Essa discussão de arbitragem é boba. Falta na NFL, todo lance na NFL quase tem falta. O juiz vai marcar ou não se for assintoso, se for num ângulo da frente dele que ele não tenha como deixar de marcar, entendeu? Então isso é bobagem e não tem como, né, desmerecer o que Tampa fez na partida. Eu vou passar já, né, para o jogo em si, as jogadas, a sequência determinante, mas antes eu queria falar sobre isso aqui. Vamos falar então dos nomeados para o Hall of Fame desse ano. Começar pelo Peyton Manning, né? O quarterback dispensa apresentações minhas aqui. Ele venceu, né, desconfianças iniciais sobre o braço, por exemplo, e capacidade de superação das eliminações de playoffs e tal, para ser um quarterback desses de idolatria, né? E uma carreira com números e vitórias e, enfim, tudo que podia esperar. Não deixa de ser curioso ele entrar para o Hall of Fame no mesmo fim de semana, né? No mesmo sequência de eventos em que o Tom Brady ainda jogando consegue ganhar um Super Bowl. Teve o Charles Woodson, que foi um defensor especial, né, pelo atleticismo, instintos, inteligência. Fez um negócio que é muito difícil, que é essa transição de cornerback para safety. Parece que é uma transição natural, mas não é. E ele conseguiu ser campeão assim, né, pelos Packers e foi líder lá em Green Bay, nos Raiders. Teve o Calvin Johnson, Megatron, que foi o maior expoente atlético entre recebedores da NFL, né? Ele não teve grandes glórias como jogador, mas agora chega no Hall of Fame, que é a glória máxima para a carreira. Alan Faneca, o guarda ex-Steelers, depois com uma passagem no finalzinho por Jets e Cardinals, quase irreconhecível, né? Eu acho que ele tá com um terço do peso dele na época de jogar. Ele era um jogador de linha ofensiva que combinava muito a força com a mobilidade, né? Ele se destacou pelos pulls, que são as jogadas que o guarda sai da sua posição para ele abrir o caminho para o running back. É justa a presença dele no Hall of Fame. E o último jogador dessa leva, né, de votação de atletas mais recentes foi o John Lynch, expoente do time que acabou campeão, o Tampa Bay, né, do primeiro título deles. Ele era um safety muito físico, né, hoje em dia o general manager do 49ers, mas ele em campo gostava de bater forte, né, bom de tackling. Tem um feito inacreditável que ele consegue ter por 9 anos seguidos múltiplas interceptações na sua carreira. É um stat absurdo. E ele que jogava numa posição bem complicada, numa função bem difícil dentro do esquema Tampa 2, que ficou famoso na época e foi tão eficiente. Tiveram ainda os jogadores de um pouco, né, um jogador de um pouco mais para trás, que foi escolhido de uma outra forma lá, né, todo ano eles fazem isso, que é o Drew Person, ex-recebedor dos Cowboys, que curiosamente foi o cara que, além de boa participação, né, em Dallas, ele tinha performance em playoffs muito boas e tal. Ele foi o cara que recebeu o passe longo que ficou conhecido como Hail Mary, né, essa tentativa aí meio desesperada de final de jogo. Foi eleito ainda Bill Nunn, que faleceu em 2014. Ele foi scout dos Steelers. Ele foi um cara que foi contratado para desbravar o caminho ali de análise e procura de jogador nas universidades
voltadas para os negros nos Estados Unidos, e de lá eles tiraram muitos dos atletas, jogadores que formariam a base do Pittsburgh campeão na década de 70. E fecha então Tom Flores, head coach, um dos poucos head coaches com 2 Super Bowls conquistados que não estavam no Hall of Fame. Ele é o primeiro latino a conquistar o Super Bowl, o primeiro de minoria a conquistar o Super Bowl. Ele foi jogador do Raiders e ganhou essas 2 vezes, esses 2 campeonatos pelo Raiders na década de 80. Depois teve uma passagem mais ou menos em Seattle na década de 90. Vamos de volta para o Super Bowl, para o que aconteceu em campo. Os 2 times entraram receosos, né? Tampa não queria cometer turnovers. Isso era uma condição para eles ganharem o jogo. E no final das contas, eles tiveram 0 turnovers contra 2. Não estou nem contando, não vou contar os downs, né? Isso é uma outra coisa. Estou falando turnover mesmo de entrega de bola. Foram 2 do Kansas City e nenhum de Tampa. E os Chiefs entraram com medo do pass rush dos Buccaneers. Justo, pelas ausências na linha ofensiva. O desenrolar disso aí é que acabou sendo favorável à Tampa. Por quê? Porque a defesa dos Buccaneers estava claro o que eles iam fazer desde o começo. Né? Foi a marcação por zonas, linha secundária no fundo, deram os flats para o Chiefs atacar, e em terceiro down fazia algumas blitz. Então esse era o plano que ficou desenhado desde o primeiro snap. Né? No comecinho parecia até que os Chiefs ia se adequar, ia atacar essas áreas, né? Para isso ia precisar que o Mahomes fizesse os seus rollouts, não fugir feito um louco, igual foi no final, não, os rollouts programados. Talvez o problema no pé dele de novo, né, tenha atrapalhado esse plano, enfim. O fato é que a linha ofensiva, a proteção, não teve esquematicamente a ajuda que precisava, né? Tanto de formações como de tipo de jogadas para quebrar esse pass rush. No mais, a gente tem que percorrer o que são lances significativos, né, da partida. E talvez eu tenha conseguido fazer cronologicamente aqui. Vamos lá. O primeiro lance que eu acho capital é o Mahomes não ter conectado aquela bola com o McCall Hardman, quando ele estava livre. Acho que foi no segundo drive dos Chiefs. E foi uma oportunidade perdida muito grande, muito séria ali no começo do jogo. Aí vem um pouco depois, vem uma corrida. Olha só o que eu vou falar. Uma corrida de 13 jardas do Ronald Jones. E Tampa começou a mostrar que ia ser capaz de correr com a bola. E na NFL de hoje, você não precisa correr 200 jardas com a bola. Você precisa mostrar para o adversário que você é capaz de fazer isso. Isso é o bastante, né, para te abrir as outras situações da partida. Veio o TD do Gronk, então, num play action. Por quê? Porque o jogo de corrida estava funcionando. É um mini play action que ele cruza pelo próprio backfield e pega a bola do outro lado. Aí começa o nervosismo do Chiefs a aparecer, né? A falta do Chris Jones desnecessária, né? de destempero ali. O center do Buccaneers, ele é um cara bem provocador, mas caiu na provocação. E aí vem um lance pro Chiefs que poderia ter catapultado o Kansas City pro bicampeonato, que foi a defesa deles terem parado Tampa na goal line. Aquele lance, aquela sequência foi talvez a sequência mais positiva que o Kansas City teve no jogo. Até porque o Tampa, pelas analytics, né, pelos estudos estatísticos, foi o time da NFL mais eficiente em jogadas que precisava de curtas jardas. Né? Em compensação, o Chiefs foi a defesa menos eficiente nesse ponto. Então era a decisão de quarto down, tudo estava propício, né, para o touchdown sair, e não saiu. Né? Só que aí começa o Kansas City a não capitalizar nas coisas que precisavam. Né? Tem drop do Kelce por aí,
Aí as outras faltas vão aparecer quando o Tampa pega a bola de novo, né? Os holdings defensivos, que um deles anulou a interceptação do Tyrann Mathieu. Depois vem o lance do field goal, né? Da tentativa de field goal, que é marcado um offside. O jogador do Kansas City alinhou bem para dentro mesmo, antes da bola sair. E aí o que seria um field goal, 3 pontos, virou 7 no touchdown do Gronk, numa jogada bem Patriots, né? Um double move de corner para dentro. Kansas City continua não capitalizando no drive seguinte, né? Termina com um field goal. E aí, faltava 1 minuto no relógio. O Tampa chega lá no novo touchdown, indo para o halftime, né? Depois de mais uma falta, uma interferência no passe. Não era. É inacreditável ter acontecido. O que o Chiefs precisava fazer naquele momento era defender o fundo do campo. Né? Era o que não tinha tempo quase no relógio, eles tinham que tentar conter o Tampa por um field goal no máximo, ou evitar completo ou um field goal. Né? Não podia ter tomado o touchdown ali, saiu o touchdown do Antonio Brown. Vai para o intervalo então, e aí o Tampa tinha missão, como eu falei até no videozinho que eu coloco, né, no intervalo do Super Bowl, de continuar pontuando. Né? E o Kansas City de se adaptar à questão da arbitragem, esfriar a cabeça e remontar o plano de jogo. Mas eles continuaram não capitalizando, não gerando pontos logo no começo, e ao contrário, o Tampa fez, né? Fez o touchdown do Fournette numa sequência que teve um lance de uma rota vertical do Gronk, abrindo de novo os espaços, uma coisa abre espaço para outra, né? Aí depois desanda tudo, começa aquele Deus me livre do Mahomes para um lado para o outro, vem a interceptação do calouro, do Winfield. Os sacks começam a aparecer no Mahomes, né? O Shaq Barrett, o JPP, os caras todos vindo para cima. E o jogo fecha com aquele drive de cobertura do Buccaneers, que eles evitaram uma jogada na quarta descida, e aí depois a interceptação do White foi só para sacramentar a coisa toda mesmo. Tem a pedal. E no up, e eu tô pensando na contratos, off-season, tudo que vai gerar curiosidade já na off-season. Eu vou ficar curioso para ver se algum time vai dar um contrato, né, representativo. Não tô falando um contrato tipo os maiores running backs estão recebendo, não, mas um representativo para o Leonard Fournette, que é um jogador que, né, ele não tem a capacidade de big play de um Camara, do Aaron Jones, que deve receber um bom contrato aí por aí, e outros que andaram, né, sendo remunerados, mas ele é um jogador que cumpre um papel em determinados ataques. Né? Eu vou ficar curioso. No Super Bowl ele foi fundamental, além do touchdown, né, que eu já falei. Ele teve 16 tentativas, não é um número absurdo, mas é aquilo que eu falei, você mostrar que você pode correr com a bola. 89 jardas, média de 5.6, 5.8 ou 5.6, nem tenho minha letra, 5.6, e ele é o jogador que o Bruce Arians tinha confiança em terceiro down, de manter em campo, né? Pela capacidade de pass block melhor do que a do Ronald Jones, que teve 12 tentativas de corrida, né? Ficou claro aí quem estava, apesar de boas jogadas do Ronald Jones, quem estava dentro do game plan e recebendo passes, né? Foram 4 targets, 4 passes recebidos. No down, eu vou para um jogador que foi uma grande estrela de college e uma carreira meio frustrante, apesar do título no ano passado, uma carreira um pouco frustrante. O Sammy Watkins, né, que deve ser cortado, porque o salary cap vai ficar complicado para todo mundo. E ele vinha de uma lesão, estava fora desde a partida 16, voltou no Super Bowl e teve impacto próximo de 0. Né? Foi um target, a bola acabou recebida, mas para o jogador do nome dele, né, é muito pouco, contribuiu muito pouco aí na partida, e vamos ver que tipo de mercado que ele vai ter. Vamos lá para os destaques.
E eu começo com o ofensivo, lógico, e não tinha como não ser outro jogador que Tom Brady, né? O MVP premiado da partida. Curioso, né? Que esse é o 22º vídeo, né, dessa sequência desse ano, e eu procuro nunca repetir, né, jogadores, né, nessas categorias. Já aconteceu, por exemplo, de cabeça aqui, eu sei que eu usei 2 vezes o Derrick Henry, o running back, mas durante o campeonato inteiro eu não tinha colocado o Brady aqui. Parecia, né, até que eu estava esperando para o Super Bowl, quem sabe, né? Mas o Brady, os números, os recordes, tudo já foi falado, né? Mais do que falado aí entre hoje, ontem e sábado, mas mesmo assim tem coisas que impressionam, né? Ele acabou o jogo com o quarterback rate de 125,8, é o maior de um quarterback na história dos Super Bowls, eficiente, pela eficiência, né? Foram 21 passes completos em 29, 201 jardas, 3 touchdowns, nenhum interceptação, né? Que era a chave do jogo. E conduziu o ataque do jeito que ele conduziu. O pass rush do Chiefs é um pass rush que causa problemas, eles fazem algumas blitz, mas ele processa tudo muito rápido. A capacidade de tomar decisão dele ali numa fração de segundos é o que faz ele ser o Tom Brady, né? Ele então quebra aquela coisa também de não pontuar no primeiro quarto, não fazer touchdown no primeiro quarto, e fatura o título e o MVP. Como eu falei no podcast, hein, quase que beira o inacreditável, né? Ele ter mudado de time, mudado de conferência, num ano em que menos treinamentos, e consegue chegar ao Super Bowl e faturar o título. É inacreditável. Na defesa, eu já falei que para mim o MVP assim foi o Lavonte David, mas a grande história foi o pass rush em cima do Pat Mahomes, né? E o pass rush liderado aí então pelo Shaq Barrett. Vários outros brilharam, né? O Pierre Paul, Su apareceu às vezes, até o Vita Véia, né? Fez a graça dele, mas o Shaq Barrett foi a locomotiva aí desse The Pass Rush. Ele teve um dos 3 sacks e 3 dos 7 hits no Mahomes, e como sempre, né, cumpre bem sua função também de conter ali o lado contra corridas. E o pass rush, que era o medo dos Chiefs, foi de fato aí o destaque. Não teve destaque em special teams, foram os dois times. Quer dizer, os Chiefs tiveram alguns erros, né, de special teams. O Buccaneers não. O Buccaneers teve se não teve brilhante, né, mas o Sucop acertou o que tinha que acertar, o Panther fez, né, o seu trabalho, o retorno também. Então eu não vou chegar a dar nenhum destaque também em special teams. E por fim, o calouro eu vou repetir, né? Primeiro que eu repito aqui, mas não teve jeito. O Winfield, né? Que protagonizou um lance curioso do jogo, ele até tomou uma falta, porque ele fez o símbolo lá que o Tyreek Hill fez para ele quando fez um touchdown lá, quando se encontraram na semana 12. E ele fez uma interceptação na partida, e fez parte aí desse esquema de proteção lá atrás no fundo do campo para evitar que o Tyreek Hill tivesse sucesso. Bom, galera, valeu. Com esse aqui a gente fecha o ciclo, né, da temporada 2020 aqui do Retrovisor. Vamos ver como é que vai ser o formato do ano passado. Espero que tenham curtido. E vamos lá, que agora a gente entra em off-season, vamos falar aí das coisas, né? De free agent, remontagem de elenco, aí a gente vai para o draft, enfim. Continue com a gente no 10jardas.com. Até mais, galera.